Vamos nos juntar à imagem do nosso Mestre Jesus, nessa manhã de domingo, mais uma vez oportunizando o aprendizado. Aquilo que buscamos no nosso dia a dia e que procuramos colocar em prática. Na imagem de Jesus, a sua luz, o seu sorriso, o seu abraço fraternal, que nos dá o aconchego de estarmos no caminho certo, o caminho do amor, o caminho da caridade, do respeito ao próximo, procurando sempre seguir aquilo que Ele nos deixou. E pedindo a Ele o seu perdão nas nossas escorregadas, às vezes não seguindo exatamente o que foi deixado, mas na busca incessante de aprendermos e aí sim colocarmos em prática tudo o que aprendemos. Mestre Jesus, que bom termos você como guia, como mestre, como orientador. Agradecendo sempre a oportunidade que nos é renovada, todos os dias, em especial nos domingos, onde nos encontramos com todos os nossos irmãos para mais um aprendizado. Seja sempre nosso guia e nosso protetor. É o que te pedimos. E que assim seja. Hoje o nosso palestrante é o nosso grande amigo, companheiro Gustavo Ribeiro. Bom dia a todos. Que nos abençoe Jesus. Jesus já tivera o seu encontro com os apóstolos na última ceia. Já havia sido traído, como diz a tradição, por Judas. E começava os seus últimos momentos na terra, suas últimas horas. Fora levado até o palácio de Anás. E na entrevista que Anás fizera com Jesus, ele não viu nada de errado. Apenas viu um homem justo que carregava uma verdade. Não sabendo o que fazer com ele, endereçou Jesus então ao palácio do seu sogro, Caifás, que também fez uma entrevista com Cristo e não viu nele nada de errado. Não entendia o porquê ele estava lá. E também, não sabendo o que fazer com Jesus, como um bom sogro, devolveu para o genro. O problema é seu. Eu não quero ter nada a ver com isso. E Anás, não sabendo o que fazer naquela situação, mandou que os soldados enviassem Jesus até o palácio de Pôncio Pilatos. Pilatos teve um encontro memorável com Jesus. Antes dele ir fazer a entrevista com Cristo, a sua esposa disse: não te metas com esse homem, porque muito sofri na última noite em sonho por conta dele. Mas como todo homem sempre ouve a sua esposa, ele foi lá e teve um rápido diálogo com Jesus. Tu és rei? E Jesus disse: tu o dizes. Que resposta inteligente. Ele olhou em volta e achou aquilo interessante. Acaso não ouves quantas coisas testemunham contra ti? E Jesus silenciou. Ele achou aquilo ainda mais notável.
porque de uma sabedoria tão grande, ele não respondia nada. E Pilatos começou a ficar interessado naquele homem que não trazia mal nenhum. De tudo que ele havia ouvido em torno do Cristo, era apenas mais um que carregava novas notícias. Não via nele uma pessoa má. Mas Pilatos, que cuidava de toda aquela região, em nome de César, não queria problemas para si. E, não sabendo o que fazer, não querendo tumulto na sua região, e querendo agradar a população, ele vira para a multidão, era Páscoa, e era tradição que ele enviasse alguém a ser crucificado. Só que existia, junto de Jesus, um homem, esse sim, de mau caráter, que fez más escolhas na vida, e que também se chamava Jesus, que era Barrabás. Então Pilatos vira-se para a multidão e pergunta: quem queres que eu condene? Barrabás, com o nome de Jesus, ou Jesus, que se diz o Cristo? E a multidão liberta o malfeitor e condena, encarcera o amor. Pilatos, então, faz o gesto de lavar as mãos e endereça Jesus aos seus últimos momentos entre nós, a todo o martírio que ele vinha enfrentar, como todos nós conhecemos. Passa-se o ano, assume Tibério César, depois do monstro Calígula, e encontraremos Pilatos abandonado à sua própria loucura na Suíça. Logo depois de condenar Jesus, quase que na mesma noite ele passou a sonhar com os olhos de um justo que o fitavam. E ele nunca mais ficou em paz com a própria consciência. Há uma síndrome que se chama síndrome de Pilatos, que o tempo inteiro a pessoa está lavando as mãos, as mãos, as mãos. E ele foi tomado pela loucura cada vez mais e não se perdoando. Talvez não sabia nem o porquê. Em um vulcão já extinto, ele atira-se e tira a própria vida. E o capítulo de hoje fala sobre exatamente isso. Capítulo 47 do livro Pão Nosso, do médium Chico Xavier e Espírito Emmanuel. O problema de agradar. Emmanuel diz que os discípulos do Evangelho devem estar preocupados com os deveres próprios e com a aprovação da própria consciência. Já aqueles que não trilham o caminho de um verdadeiro discípulo do Evangelho buscam agradar a todo e a tudo, esquecendo-se de si mesmo. Pilatos poderia ter tomado uma decisão que mudaria a história do mundo. Mas ele quis agradar, ele não quis problema para si mesmo. E querendo agradar a população, ele condenou um homem justo. E ele poderia ter vivido até o fim da sua existência com a consciência de culpa. Desencarnaria sem se perdoar. O suicídio foi uma escolha dele, com a qual ninguém deve tomar. Mas, infelizmente, para agradar os outros, poucos aguentam as consequências que advêm disso e acabam por mergulhar em problemas morais no futuro.
Então, o capítulo que fala sobre agradar, Emmanuel traz muitas lições que nós vamos recorrer à vinda de Jesus e tudo que ele veio trazer. Então, ele veio trazer uma nova ética, novas leis morais. Ele veio modificar todos os costumes, veio modificar tradições. E em Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20, intitulado Tradição dos Fariseus, nós vamos encontrar que um grupo de fariseus e escribas aproxima-se de Jesus e dizem: olha, os teus discípulos não honram a Deus, porque não lavam as mãos antes de comer o pão. E diz as tradições e a lei que toda vez que se vai comer o pão é necessário lavar as mãos antes. Então temos num total dos fariseus de 614 leis aproximadamente para serem seguidas diariamente. E os fariseus começaram a brigar com Jesus porque os discípulos não estavam seguindo uma dessas leis. E Jesus confronta-os, dizendo: eles não lavam as mãos para comer, mas vocês mudam completamente as leis e ofendem a Deus com tudo aquilo que vocês criaram, com tudo que as suas tradições andam criando. Então são 614 leis que eles afirmam, ou 714, agora não me lembro, mas Moisés apresentou apenas 10. Olha o quantas leis o homem colocou por si próprio depois de Moisés. E nesse diálogo, Jesus fala: vocês são hipócritas, e cita Isaías, que diz o seguinte: este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está diante de mim. Em vão me aderem transmitindo ensinamentos que são preceitos de homem, que não são preceitos de Deus. Então Jesus afronta os fariseus. E ele encontra o seu argumento no Velho Testamento, nas leis que todos eles seguiam, para falar: olha, veja bem, mas se Jesus fôssemos nós. Eu fiquei pensando, eu sempre gosto de pensar isso. Se eu tivesse na pele de Jesus, eu acho que eu seria meio com Pilatos, eu não ia querer muita briga em torno de mim, porque eu não gosto de ficar em maus olhados com as pessoas. Então, tudo bem, eu vou pedir para os meus discípulos lavarem as mãos. E encerra a briga aí. Só que ele não. Ele veio com a tarefa de modificar o mundo. Tanto que ele diz em Mateus, capítulo 10, versículo 34, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. O que significa isso? Eu vim modificar tudo. Eu venho trazer uma nova mensagem, e aquele que quiser me seguir deverá manter-se na linha. Filho levantar-se-á contra pai, pai contra filho, e assim por diante. Por quê? Porque aqueles que quiserem abraçar o novo conteúdo moral que ele trazia, teria que abrir mão de tudo que havia aprendido das leis antigas, ou naquela época, das leis que vigoravam. Emmanuel ainda vem trazer a seguinte mensagem: a multidão não saberá dispensar carinho, senão naqueles que lhe satisfazem a exigência e o capricho. Ora, Tomé tinha muito amor e carinho por Jesus, mas quando Jesus não ofereceu o que ele queria, ele virou as costas para o mestre. E o que ele queria? Ele queria que Jesus saísse daquela cruz voando e parasse com tudo aquilo num estalar de dedos.
Mas Jesus não fez isso. Jesus veio ensinar que nós temos que vencer o homem velho e nos transformar num homem novo. No caso da mulher adúltera, a multidão se aproxima de Jesus e fala: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Dizem as leis que toda mulher pega em adultério deve ser apedrejada. Nesse caso, nós vamos dar um dos caminhos da interpretação. Existem muitos outros. A gente vai pegar apenas um. E Jesus começa a escrever no chão e fala para a multidão: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mais uma vez, Jesus vai contra as leis da época e oferece um novo caminho, o caminho do perdão. E o caminho da pessoa se analisar: por que eu vou apedrejar outra pessoa se eu também cometi erros? O que a lei diz sobre o erro que eu cometi? Será que eu tenho a moral para condenar alguém? Mais um choque entre Jesus, os fariseus e os escribas. Mas ele podia ter parado por aí. Podia ter virado para a mulher e, agradando a ela: salvei você, pode ir embora. Legal? Mas não. Ele vira-se para ela e fala: onde estão os homens que a condenavam? Não tem mais nenhum aqui, Senhor. Nem eu a condeno. Vá e não tornes a pecar. Todas as vezes que nós vemos Jesus curar alguém, nós vemos ele falar essa frase. Porque ele conhecia o íntimo das pessoas. Não tornes a fazer o mesmo erro. Ele está dando aquela bronca depois de um grande sermão que nenhuma criança gosta de ouvir. E Emmanuel vem dizer também que as pessoas que ficam gritando contra um verdadeiro servo do Cristo são crianças numa sala de aula, cujo professor tenta ministrar o seu conhecimento e que não estão ouvindo. Então a vinda de Jesus não foi para agradar as pessoas no tempo. Foi para agradar a Deus e trazer um novo caminho para que pudéssemos todos seguir. Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo que ela fala sobre Pilatos, ela diz o seguinte: não se servem bem a dois senhores, pois que esta ambiguidade deixa um deles em falta. Então não é possível servir a Deus e a Mamon. Por isso que essa visão de Emmanuel, ela é muito importante. Ou nós vamos agradar a Deus. E como é agradar a Deus? É fazer aquilo que nós nos propusemos fazer antes de reencarnar. Por quê? Porque nós estamos vencendo os problemas que nós causamos para nós em outras reencarnações e estamos progredindo em direção à felicidade. E o que inicia esse capítulo de Emmanuel é uma frase de Paulo, que ele cita na carta aos Gálatas, a carta da liberdade, uma das mais importantes de todo o Evangelho. O que chegou ao conhecimento de Paulo é que o pessoal que morava na Galácia, que era uma região da Turquia, é que eles estavam agradando o pessoal que estava perto e saindo do caminho dos ensinamentos do Cristo. Então é uma carta com 6 capítulos. E ele repreende aqueles que estavam se afastando do Evangelho. Então, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, nós vamos encontrar a seguinte frase: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então,
não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Servi-vos uns aos outros com amor. Então a liberdade que Paulo cita, e ele explica na carta, é a liberdade que o pensamento de Jesus e a vivência de Jesus trouxe para todos eles. Não precisamos ficar presos às leis da carne. Então ele, em toda a carta, ele pede para que o grupo da Galácia se prenda aos ensinamentos de Jesus e pare de querer agradar a todo mundo que chega lá. Porque a melhor maneira de eles continuarem servindo a Jesus é seguindo os ensinamentos de Jesus. E algo muito interessante dessa carta é a posição de Paulo. Porque ele fala em primeira pessoa o tempo inteiro. Eu, que não fui apontado como apóstolo pelos homens, mas eu fui apontado como apóstolo por Jesus. E é Jesus que fala através de mim. Ele já reconhecia que era Jesus que falava atrás dele. Aí eu fiquei pensando, se alguém hoje em dia escreve algo assim em primeira pessoa, ia ser tomado como louco. Só que Paulo sabia que ele tinha autoridade sobre o mundo cristão para cobrar uma postura verdadeira, que as pessoas estavam saindo do Evangelho. A carta foi escrita, para termos ideia, entre o ano de 55 e 57. Se Jesus morreu no ano 33, apenas 22 anos depois da sua desencarnação, já estavam começando a acontecer mudanças naquilo que ele ensinou. 22 anos apenas. E aí eu me recordei de um filme, onde um homem briga com todo mundo, Deus olha para ele e fala, tá bom, eu vou tirar férias, e a partir de agora, você é Deus. Tá bom? Tá bom. Chamar o Todo-Poderoso. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele atende aos próprios caprichos, às próprias necessidades, às próprias dores. Depois, ele vai atender ao capricho e às dores de todo mundo. E o que acontece no filme? Ele começa a receber prece de todo lado e começa a catalogar. Então ele fala, para essas pessoas a prece eu vou responder como sim. Ou seja, todo mundo que pediu para ganhar na Mega Sena, ganhou. Mas ganhou $5. E aí houve uma revolução gigantesca. Como ele atendeu ao capricho de todo mundo queria ganhar sozinho. Então todo mundo ficou bravo com o que aconteceu, ficaram insatisfeitos por terem a prece atendida literalmente, e começou uma revolução gigantesca no mundo. Então, eis aí porque nós não podemos ser Deus. Porque nós temos um pensamento ainda um quanto tanto travado e não conhecemos o todo. Então, depois Deus aparece a esse homem e fala, vamos colocar a casa aqui, vamos arrumar a casa, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, o que Jesus traz para nós, quando ele fala, vós sois deuses, não é que a gente pode fazer tudo que os outros querem. Nós temos que oferecer aquilo que os outros necessitam. Quando ele afirma, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço, mas o que ele fez? Ele curou o cego, curou o leproso, ele devolveu a audição às pessoas, a voz. O que é tudo isso que ele fez? Ele amou. Então, quando ele nos convida e fala, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço, é porque ele fala, vocês também podem amar. E amar não é oferecer aquilo que as pessoas gostariam de receber. Emmanuel disse que as pessoas só querem ficar perto umas das outras enquanto estão recebendo atenção aos seus caprichos. E quando nós não atendermos mais ao capricho das pessoas, elas vão nos largar. Então o recado do Virgílio nessa manhã serve como uma luva, porque ele poderia agradar a todos e dizer, pessoal,
podemos ficar aqui tomando passe, pode chegar até 12:30, que a palestra acaba às 1:30. Mas não, existem regras e leis a serem seguidas. E ao invés de querer agradar, ele toma uma postura que precisa ser tomada, que é a postura que Jesus tomou toda a sua existência, chamando o pessoal para a realidade. E mesmo assim os apóstolos só aprenderam depois da desencarnação de Jesus. Porque antes, eles não sabiam o que ia acontecer. Em nenhum momento Jesus busca agradá-los, mas tirá-los da zona de conforto para aprender a lidar com a dor dos outros. Então nós precisamos nos manter fiéis ao nosso ideal, sem abrir mão dele. Há no Evangelho uma passagem de uma mulher cujo marido tinha uma grande posição política. E ele respondia diretamente a Pilatos. E a mulher, não aguentando a pressão de dentro de casa, porque o marido atraía, o marido andava com umas companhias, o jogo da politicagem. Então a mulher, ela vai buscar Jesus. Ela queria ouvir do Cristo um afago para a dor dela. Ela queria ouvir do Cristo o seguinte: então tudo bem, pode largar o seu marido e vir comigo, e nós seguiremos plantando a boa nova. E o que Jesus diz a ela, a Joana de Cusa: Joana, se desejas realmente seguir as minhas palavras, volta ao teu lar e atende às necessidades que o teu marido tem. Seja uma pessoa boa dentro do teu lar, que em breve eu lhe chamarei as responsabilidades. E ela, ao invés de ficar melindrada com aquilo, ela amava Jesus, então ela entendeu o que Jesus disse, voltou ao lar. Ela entendeu que o seu marido era uma criança, vivendo apenas no instinto, fica com ele, ele cai em desgraça política, depois da morte de Jesus, porque Pilatos foi junto, então todos que o cercavam foram nessa leva da desgraça dos poderes que apenas o mundo oferece, que não servem para nada. E nós vamos encontrá-la, ela, Joana, dali a alguns anos, presa numa madeira, junto com o filho, prestes a terem o corpo tomado pela fogueira. Então, uma das pessoas, um dos sicários que andava com a chama na mão, reconhece a posição de Patrícia que ela tinha e fala: Joana, abjura a Jesus que eu te salvo. Não vou abjurar a Jesus. Pelo teu filho, Joana, que está do teu lado. Ela olha para ele e fala: não vou negar a Jesus. Então vem o golpe final. O filho olha para ela e diz: mãe, eu não sou cristão. Abjura Jesus para que pelo menos eu possa viver. Não, meu filho. Eu não vou negar a Jesus. E nós daremos a nossa vida a Ele. Então o sicário diz: então o teu Jesus te ensinou a morrer? Não. Ele me ensinou a viver e a vos amar, e eu te perdoo. Então, ele acende a fogueira, ela e o filho são queimados vivos. E quando o fogo toma conta dela, diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, que Jesus recebe ela nos braços e diz: descansa, minha filha, que agora continuaremos a divulgar a mensagem do Pai. Joana de Cusa retorna como Joana de Ângeles. E o menino queimado, naquela época, retorna, nascido na cidade de Plataforma, próximo a Salvador. Conhece o grande amigo Divaldo Pereira Franco. Abraça
a divulgação, o amor pelas crianças, adotar as crianças, fundando a Mansão do Caminho, que é Tio Nilson. Mas ele não gostava de Jesus quando iniciou na tarefa com Divaldo. E isso ele já disse publicamente. E Divaldo ficou sabendo o que aconteceu em uma das viagens para a Itália, e ele tentava falar para o amigo, olha isso, e ele, não quero saber. Mas até um dia ele esteve numa das viagens de divulgação com o Divaldo, no local onde aconteceu. E ele virou-se para Divaldo e disse, você não precisa me contar absolutamente nada. De alguma forma, hoje, eu passei a amar Jesus. E isso eu tenho gravado em vídeo numa das vezes que eu fui à mansão. Então, olha a dificuldade que ele teve. A mãezinha da época abraçou Jesus. Ele demorou quase 2000 anos para fazer as pazes com Cristo. Já Ivone do Amaral Pereira tem uma história muito legal sobre agradar aos outros. Ela era uma médium psicógrafa, mas ela não psicografava cartas. Então, quando as pessoas chegavam a ela e perguntavam assim, olha, Dona Ivone, eu quero uma carta da minha mãezinha que morreu, ela. Não sou médium de cartas. Se você quer uma carta, vá a Chico Xavier. Mas se quiser, podemos aqui conversar. E nessa conversa, os seus espíritos guias, lhe davam informação, a intuíam para que ela pudesse dar uma boa palavra. Olha que responsabilidade. Ela sabia o que podia oferecer ao próximo e o que não podia oferecer. Então ela não estava agradando a pessoa, ela era muito enérgica em relação a isso. Eu não sou médium de cartas. Quantos será que teriam a mesma postura que Dona Ivone tem? Apenas para agradar as pessoas. Então, desagradar alguém, muitas vezes, é ajudar as pessoas. E Emmanuel vem dizer que aqueles que servem ao Cristo se entendem. Os verdadeiros cristãos sabem o que estão fazendo. Por quê? Porque todos estão na mesma faixa de vibração. Os que servem a Mamon, diz Emmanuel, compreenderão o esforço do servidor sincero em outras oportunidades, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Então, se não conseguimos entender alguém agora, quantas pessoas não foram tidas como loucas em sua época? E depois a história provou para muitos que aquela pessoa teve uma vida completamente voltada ao bem. Então nós não vivemos aqui para agradar ao próximo. Todos aqui que têm filhos sabem. Quando nós não agradamos os filhos, eles ficam de bico com a gente. Então isso mostra que agradar não é educar. Agradando, nós temos que ser responsáveis. Nossa consciência está tranquila? A consciência de Pilatos não ficou tranquila depois de agradar ao povo. Então, quando formos colocados numa situação, vamos pensar rapidamente como a minha consciência vai sair dessa conversa ou dessa situação. E a resposta que nos levar a uma consciência tranquila é a atitude que devemos tomar. Lembrando que Jesus trouxe modificações. E ainda, quando eu parei para montar essa palestra, eu tive muita dificuldade. Porque muitos de nós, para não ter tumulto ao nosso redor, buscamos agradar para que o assunto termine ali e não nos cause maiores problemas. Aqueles que buscam a verdade, afirma Emmanuel, seguem com a consciência tranquila, com muitos barulhos ao redor,
Mas esses barulhos são barulhos de crianças que ainda não conseguem entender o verdadeiro servidor. E lembrando que Jesus disse que pai se levantará contra filho, filho contra pai, não é que um vai sair batendo no outro, mas sim valores morais diferentes. E quando eu terminei de montar a palestra, como se fosse um sopro de intuição do plano espiritual, me veio o pensamento que mais de 2000 anos se passaram da vinda de Jesus. E nesses 2000 anos, já tivemos muitos caprichos atendidos. Mas alguns de nós, somente agora, estamos conseguindo compreender todo o esforço que o Cristo fez quando esteve entre nós. Então, se já estamos conseguindo ter noção disso, agora, vamos abraçar essa oportunidade. Ah, porque meu pai está completamente louco, agora abraçou o Espiritismo e só fala disso, quer fazer evangelho no lar, quer fazer palestra, quer me levar para isso e aquilo. Vamos seguir tranquilos com a nossa consciência, abraçando aquilo que podemos. Porque um dia, as pessoas que estão ao nosso redor verão que, putz, ele estava certo. E quando elas enxergarão isso? No tempo delas. Então, nós já temos o conhecimento do esforço de Jesus. Não vamos jogar fora. E como Paulo diz, vamos usar essa liberdade que Jesus nos ofereceu, não para servir as leis da carne, mas sim para servir as leis do amor. Muito obrigado e vamos fazer a nossa prece. Jesus amigo, Mestre querido, Espíritos amigos, agradecemos a oportunidade da manhã de estarmos aqui reunidos em nome do amor, buscando momentos de paz, buscando aqueles momentos de interação com o plano espiritual, buscando tranquilizar a nossa ansiedade, para lidar com os problemas do dia a dia. Divino amigo, na semana que se inicia, pedimos a tua companhia para que nos inspire, para que nos acompanhe, inspirando-nos a sermos melhores a cada dia. Inspirando-nos a servirmos em teu nome, quando possível e quando necessário. E que tudo aquilo que nós aprendemos aqui, todos os domingos, que tenhamos a oportunidade de vivenciar, para que possamos progredir junto de ti. Caminha conosco, Mestre querido, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.